Polares da área, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou diretor do Clube de Desbravadores Estrela do Norte, clube que fica localizado na região de Joinville, que fica no norte do estado de Santa Catarina. Nós pertencemos à Associação Norte Catarinense. Se eu fosse para Atenas, se eu vivesse em Atenas na época que foi inventado os Jogos Olímpicos, eu provavelmente seria o cara que alimentaria os leões. Nossa, uau! Não, esse aí daí não é bem Jogos Olímpicos. Não, mas não. Seja um coliseu. E dá comida pros bichinhos, entendeu? Tá bom. Cuidador dos animais. Porque eu não sou do tipo atlético, né? Acho que tu ia virar um alimento pros Dá alimento pra bastante. A não ser que tivesse assim, alguma coisa que exigisse o cara ser bem grande, viçoso. Levantamento de peso, de repente, né? Levantamento de peso, lançamento de martelo, né? Ficar em pé no teu caso já conta como levantamento de peso? Deveria contar. Levantar da cadeira. Subir escada. Meu nome é Leilane e, bom, pra quem não me conhece, eu já fui atleta, praticava atletismo e minha prova era 100 metros com barreiras, né? Inclusive Então, a Leilane, ela é campeã brasileira de assim, campeã não. Campeã é quando a pessoa fica em primeiro lugar. Eu fiquei em terceiro. Pra gente, ela é a campeã. Ela é a famosa campeã do povo. Então, fiquei em terceiro lugar no Brasil aí até 16 anos. Uhul! Cara, ela chegou Exato. a terceira, e ela tá em primeiro, ela bateu o pé numa barreira e caiu. Não, sim, mas barreira eu fui se mexeu, né? já em 2 brasileiros. No primeiro eu caí, eu tinha 13 anos, era até 15. Aí acabei em terceiro, mas o que eu fiz o meu melhor tempo no semestre com barreiras eu tinha 16 e o campeonato era até 17 e eu fiquei em terceiro pelo meu mérito mesmo. Não caí, fiz o meu Tu é melhor. a terceira e melhor terceiro. corredora de barreira do Brasil. Daquele ano. Daquela idade. Daquela idade. Com 13 anos eu devia estar comendo terra. Né? Chupava pedra. Eu sou o Filipinho e provavelmente se eu vivesse naquela época eu estaria fazendo a mesma modalidade que eu faço hoje, que é voltado ao mundo da luta. E luta não tem a ver com violência, tá? Queria deixar isso bem claro. É esporte. A luta que eu faço, ela não tem nenhum tipo de agressão, de soco, nem nada. Eu tô falando do jiu-jitsu. Inclusive, se você quer melhorar sua qualidade de vida, faça um treino conosco. Tu é dono da academia? Não, mas eu sou Ele discipulador. mas ele ganha desconto. Ah, tá bom. Eu levo outras pessoas pelo simples motivo de você satisfação pessoal de você por ganhar ver uma desconto. vida sendo melhorada. 10% de cada cliente que tu trouxer, Felipe. Tu não pode ganhar de nada, cara. Isso aqui, ó, é como se fosse uma evangelização. Mudou a minha vida e eu quero mudar a vida de outras pessoas. Isso aí, o evangelho é a mesma coisa, tem que espalhar, hein? Meu nome é Fabrina e se eu vivesse naquela época, eu espero que seja na época, fosse na época, né, há um tempo atrás, quando eu treinava, porque se fosse hoje em dia eu não ia fazer nada. Mas eu faria lançamento de dardo ou jogaria vôlei. Eu acho muito legal o lançamento que de dardo. era o que eu fazia quando eu era jovem. Eu acho que tá mais pra lançamento de dardo. Naquela época eu acho que o vôlei ainda não deveria existir. Não, mas eu ia inventar, Eu acho porque que não... Ah, não, daí não, deixou. Eu acho que todas as mães poderiam fazer lançamento de dardo, porque a minha mãe não errava um chinelo em mim, cara. A minha mãe jogava chinelo que fazia até Fazia curva. Eu passava daqui da casa, ela fazia assim, ó, negócio. Era um bumerangue quase o negócio. Uma vez eu tava no meu quarto e escutei assim, ó. Batman. Era o chinelo. Eu abri a porta do chinelo. Era o chinelo. Eu sou a Thay. E se eu vivesse nessa época, eu não estaria nos Jogos Olímpicos, provavelmente. Eu ia ser alguma filósofa, Nossa! ia ficar Não por Aí ser sim. inteligente, eu ia ficar viajando. Eu imagino a Thay que nem aquela esquadra lá da Viajando. Grécia, do Galileu Galilei com o dedinho assim pra cima, assim. Pensando assim, Andando por Atenas. Penso, logo existo. Exato, tipo, só sei que nada sei, tá ligado? Muito bem, você que entrou agora nesse podcast, o que é o Polaris? O Polaris nada mais é do que uma iniciativa do Clube dos Bravadores para acompanhar aí uma série de estudos bíblicos que nós estamos fazendo, a caçada bíblica, que é título Joias da Eternidade. Então nós temos dois estudos que estão acontecendo nesse momento, o Joias da Eternidade, que vai de 10 a 12, e o Pathfinder 7, que vai de 13 a 15.
Todos os dois são muito bons, eu não estou perdendo nenhum deles, estou assistindo, estou acompanhando todos os dois. Se você quer ter acesso ao guia de estudo, comenta aí aonde quer que você esteja assistindo esse negócio. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre as plataformas. Gente, eu preciso de um guia e um dos administradores aí vai entrar em contato com você para que tu tenhas acesso a este material muito bacana. A forma mais fácil de você entrar em contato com a gente hoje é pelo nosso Instagram, @dbv.estrela do norte. Mas a gente também está no Facebook como Clube de Desbravadores Estrela do Norte, no YouTube como Estrela do Norte e no Spotify como Polaris. Muito bem, então siga-nos todas essas plataformas aí que o Filipinho falou para vocês. E é uma grande honra, um grande prazer poder participar desse projeto maravilhoso. Eu sei que o nosso público-alvo, a maioria, são desbravadores ou pessoas cristãs. Se você não é cristão ou não é desbravador, sinta-se à vontade de escutar isso aqui. Eu só digo o seguinte, seja muito bem-vindo, só digo o seguinte, se você caiu já nessa lição de número 12, dá um pause aqui. Na verdade, assim, você faz o que você quiser, tá? Vamos começar assim, que ninguém manda ninguém Mas aqui. o melhor seria a vida acompanhar sua. desde o Só que a primeiro, parada, né? ela tem uma Seria mais sequência. legal. Por quê? Porque a gente está Uma acompanhando viagem. a história de 3 heróis, que é o Mike, o Mickey e a Tiki. O Mike, ele é... A Tiki é fabulosa. O Mike, ele é o nosso líder de desbravador, que tem um cachorro, um pastor alemão inteligentíssimo. Tipo aquele... O Mickey, ele me lembra daquele cachorro K9, um cão bom demais pra... sei lá, Tá inventando nome. policial bom pra Policial, cachorro. é. K9, Isso. policial bom pra cachorro. Você provavelmente não sabe do que ele está falando. Porque você tem no máximo 12 anos, se E fosse esse for nosso filme clube. tem no mínimo 30. Por aí. Mas tem um filme aí que é isso Deve aí. passar na É um sessão pastor da alemão, tarde. assim, em resumo, um pastor alemão. Então o Mickey é um pastor alemão E e a tem a Tiki? Tiki, que é uma combosa. E nesse episódio agora, Essa combo é número muito top. 12, ela revelou a forma de como ela foi, como ela chegou até lá o Oriente. Porque assim, ó, se vocês lembram lá do nosso primeiro episódio, eles saíram da onde? Daqui do Brasil, tá? Aqui da região de Joinville. Então eles saem daqui de Joinville, são nossos vizinhos ali. Eles pegaram, foram até ali o final da Baía da Babitonga e foram para lá no Oriente Médio. Adivinha por onde? Como que eles fizeram isso? A lição de número 12 trouxe agora, Revelação. revelou o segredo que estava escondido. A Tiki, a Kombi, ela também é um submarino. Nossa. Ela também é um submarino. Então, Será que dá pra colocar o barulho dela aí na fazenda? o nosso editor é preguiçoso, então façam com a boca aí. Que... Já fiz, já. Ah, fechou então. Ah, isso é lá debaixo da água. Parece um... É a bolha do escape, né? A bolha entendi. saindo do escape. Entendi. Então, muito bem. Então, ele é um submarino, Tá então eles embaixo d'água, viajaram gente. até lá. E agora, nesse episódio de hoje, então, na lição da semana passada, como vocês viram muito bem no episódio 11 lá, que falava da pedra da longevidade e tal, onde a gente conversou sobre a criação do homem, sobre a vida, sobre o que acontece depois da morte, toda aquela questão. A gente viu que eles estavam na cidade de Laodiceia e agora eles viajaram para a cidade de Atenas. E Atenas é uma cidade mundialmente conhecida porque ela é considerada Ela é o uma berço... das mais velhas cidades do Não, mundo. e ela né, é também. considerada o berço da civilização ocidental. Assim, hoje o mundo ele é dividido em duas correntes de pensamento, né? O pensamento oriental, que engloba ali esse pessoal do Oriente Médio, China, Japão, aquela história toda ali da Ásia, e o pessoal ocidental, que seria aqui as Américas, a região da Oceania. Então, esse pensamento ocidental, de tipo, baseado na filosofia, baseado na ciência e tudo mais, surgiu em Atenas. E eles são famosos por várias coisas. Eles são famosos também, por exemplo, pela criação dos próprios Jogos Olímpicos. Sim. Né? O primeiro foi lá. São famosos por ter aquela região ali da Grécia como um todo, né? São famosos por ter os exércitos mais bem treinados da época, como foi o caso lá de Esparta, que tinha os 300, tem até filmes sobre isso. É claro Não que assista, você não tem idade pra isso. claro isso que né? Não os vejo, filmes não são um vejo. retrato bem distorcido do que era a realidade, mas eles tinham... Mas a história é a muito história, rica, né? a história é muito rica ali daquela região. Então eles vão para lá atrás de uma pedra. Então eles entram na Kombi, fazem um mergulho ali no mar que tem ali
perto da região de Atenas para pegar uma pedra molhada. E daí aqui fica a minha pergunta: a pedra está molhada porque ela está debaixo da água ou porque ela é uma pedra feita de água? Porque ela Quê? tá debaixo d'água, né? Pedra feita de água. Pois é, Só Não, se for né? um gelo, né? só se for uma pedra de Uma gelo. pedra de gelo, né? Nossa, agora eu não sei mais. Mas aí se ela, quando o cara tira ela, vai derreter. Não, eu essa, acho, essa pedra ela tava embaixo d'água. eu acho que é uma pedra. É isso. É, aqui pelo, se você tem o guia, você vai ver que parece uma pedra que tem que tá molhada, mas tem água dentro É dela muito também. louca a imagem que tem aqui. É, a pedra molhada, ela é uma pedra curiosa mesmo, ela é uma pedra que tem água dentro dela. Mas enfim, eles estão buscando essa pedra molhada, porque na verdade essa pedra molhada, ela quer dizer do quê? Ela quer falar sobre o Batismo! batismo. É parece aquelas crianças de terceira série, né? O professor fala a primeira letra. E vai falar sobre o batismo que é um dos fundamentos da vida cristã. Por que se batizar? Por que eu deveria me batizar, Fabrina? Por que você acha que é importante alguém se batizar? Porque eu acho que é uma entrega que a gente faz, né? A partir do momento que a gente acredita na graça e acredita em Deus, você é um símbolo você se batizar. Jesus se batizou para mostrar isso como exemplo pra gente. Você deixa para trás quem você era, o velho eu. Tem a expressão, né? Você morre e nasce novamente, no sentido de que, não de você morrer no sentido literal, mas uma representação. Isso, uma representação, que você morre e deixa o que você fazia para trás para ser uma nova pessoa, para ser um cristão, uma pessoa que acredita em Deus e vai tentar fazer sempre o que é certo. Claro que não é da noite pro dia que a gente tem a mudança. Muitas pessoas às vezes acham eu vou me batizar e eu mergulhei ali, voltei e sou uma nova criatura 100%, sim. Mudei. Não é assim, é com o A tempo. transformação é com o tempo. É com o tempo. Espírito Santo. Alguém consegue colocar em palavras, pra quem nunca viu um batismo, mais ou menos como funciona, como que é? Porque eu acho que, dependendo do público que esteja ouvindo, tem pessoas que não sabem como é a nossa forma de batismo. Pode ser Porque você existem mesmo. vários tipos de batismo. Você colocou a Então, pergunta. o quê? Não se faz isso quando alguém pergunta, tu geralmente responde, bonitinha. Ah, porque eu não sei Vai a Leila, ele explicar. vai falar então. Existem alguns tipos de batismo, isso é uma coisa curiosa. Existem 3, mas eu vou focar mais no nosso. O nosso batismo, ele é o batismo por imersão, que significa colocar algo dentro da água. Completamente dentro da água. Completamente dentro da água. Então você fecha seus olhinhos agora e imagine duas pessoas, uma do lado da outra. E o batismo por imersão vai ser uma dessas pessoas mergulhando levemente a outra até que ela se cubra totalmente de água e depois vai tirar ela da água. Por isso que a Fabrina falou no exemplo dela, quando ela disse que seria mergulhada. É literalmente isso. É uma pessoa auxiliando a outra a fazer um mergulho e voltando. E não é um caldo, né? Que nem a gente tá acostumado a brincar na piscina de pega o amigo pelo pescoço, E afoga o afoga, cara. não, Não é, exatamente. não é isso. É isso aí que o Felipe falou. A pessoa, ela completamente entra debaixo da água e a pessoa que levou, ajudou a levar, volta. E ela é tira a batizada pessoa. em nome Agora, do Pai, do Filho e do beleza. Espírito. Então aqui a gente já falou o que é o batismo em si, ou o aspecto físico do batismo. Agora vamos falar o que é o batismo metaforicamente. O que o batismo representa? Porque o batismo nada mais é do que um símbolo, certo? O que ele representa? Eu posso ler aqui, para basear biblicamente. Eu achei que você ia fazer a mesma coisa com ele, mas vocês são casados, né? Não, mas é que eu queria ler esse texto aqui, né? Daí eu já tô encaixando, entendeu? Eu tenho que casar também. Lá em Romanos 6,4, a gente tem uma descrição que fala assim, ó. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida, que foi basicamente o que a Fabrina falou, né? A gente batiza quando a gente aceita Cristo e quer andar em novidade de vida. Então a gente é batizado para deixar o nosso eu anterior morrer nas águas e a gente levantar e sair das águas como uma nova criatura. Eu gosto de ver o batismo como um start. Quando você tá ali fazendo... Eu não sei quantos de vocês já jogaram algum tipo de RPG, mas hoje em dia esse tal desse Free Fire tá muito na moda, que é um... Nem sabia que era RPG, Free Fire. Não é um RPG. Ah, não é? É um multiplayer. Enfim,
Não vem ao caso o que seja o Free Fire, mas eu lembrei do Free Fire porque ali você também seleciona o seu personagem, você seleciona o que ele vai usar e tal, e a partir do momento que você dá o play, você realmente começa a jogar. Eu vejo que a caminhada para o batismo, ela é justamente essa, você vai montando ali suas ideias, e depois você se batiza e caiu dentro do jogo. Só que ao invés do Free Fire, em vez de você tirar a vida, você vai buscar novas vidas. Isso aí. E muitas vezes as pessoas têm em mente de que precisa ser perfeita para se batizar, né? Às vezes fala, eu tô num pecado ou faço alguma coisa e eu não posso me batizar. E muito pelo contrário, a gente se batiza justamente para saber que Jesus está do nosso lado e que Ele vai te ajudar nessa caminhada, que Ele vai estar sempre ao seu lado, que às vezes acontece, se você cair ou se você pecar de novo, Ele vai estar ali para te ajudar, segurando a tua mão e falar, não, vamos lá, filho, vamos de novo. Então, assim, em poucas palavras, por tudo isso que vocês disseram, a gente pode definir o batismo como uma afirmação pública, ou seja, um reconhecimento público de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Então, uma cerimônia onde você declara publicamente que Jesus é o guia da sua vida. Outra representação que o batismo tem também é a representação de um novo nascimento. Sim. Paulo, ele vai falar na Bíblia, e a Thaísa vai ler ali pra gente, Paulo, ele vai falar na Bíblia que o batismo é como se fosse a morte para o mundo e o renascimento para as coisas de Deus. Então, é como se fosse um novo... como se você ganhasse uma certidão de nascimento, entendeu? Você morreu para o pecado, você está declarando que você renega Satanás e o pecado, e agora quem guia e é o Senhor da sua vida é Jesus Cristo. Então, para mim, o que fica a simbologia do batismo é essa. Lê pra gente o texto aí, tá? É Marcos 16:16. Está escrito assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se batizar é ponto fundamental do processo de salvação. Porque é o seguinte, existe dentro desse guia de estudos hoje, você vai ver que teve um senhor lá, Nicodemos, que chamava, né? Se você for lá em João, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, você vai ver que teve um encontro ali de Jesus com Nicodemos. Tu consegue ler pra gente, Filipinho, esse encontro, pra gente comentar um pouquinho sobre isso? 3, do 1 ao 5. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Debochado. Sim, muito. Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer da água e do Espírito. Tem algumas coisas nessa história que me fascinam. Tem algumas coisas nessa história que me fascinam, que é o seguinte. Primeiro, Nicodemos era um cara super respeitado. Ele era, dentro da hierarquia lá judaica, dos fariseus, ele era muito alto. E é inteligente. E ele era muito inteligente. Então ele vai visitar Jesus à noite, para que ninguém visse ele visitando Jesus. Então ele tinha, de certo modo, ele estava com medo do que as pessoas iam pensar a respeito dele. Então o batismo, ele é também uma afirmação pública. É para dizer para todo mundo, porque todo mundo vê aquilo ali. O próprio Jesus Cristo falou bem assim: porque vocês não têm vergonha de mim diante das outras pessoas, eu não vou ter vergonha de vocês diante do meu Pai. Né? Então o batismo, às vezes tem gente que fica envergonhada. E se eu batizar agora, o que os meus amigos vão pensar, o que a minha família vai pensar? Então Nicodemos já estava mostrando que ele sabia que precisava ser batizado, mas ele já foi na surdina porque ia ficar ruim para ele, as pessoas verem conversando com Jesus e ainda falando disso. Aí Jesus, se fez de desentendido. Aí Jesus fala: não, dá onde João sem braço, né? Aí ele pega e fala, né, mas como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar para dentro da barriga da minha mãe? Aí Jesus pega e corta logo, fala bem assim: cara, sem batismo, sem reconhecimento público de que eu sou o Salvador da sua vida, ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu. Então, esse reconhecimento de que Deus é o teu guia, ele é fundamental
da tua caminhada. Então, se você tem no seu coração o desejo de se batizar, se você entende que Jesus Cristo é quem te salva, se você entende a dimensão do sacrifício que Ele fez por você, procure o seu líder, conversa com o seu pai, com a sua mãe, procure o seu líder no clube, o seu conselheiro, o seu diretor, e fala bem assim, eu quero me batizar. Está chegando aí, inclusive, Batismo da primavera. Batismo da primavera Esse ano, hein? esse ano. Então, é uma grande oportunidade para... Quem se batisma no batismo da primavera ganha medalha, é uma É uma Sim, cerimônia- é muito legal. É uma eu cerimônia batizei bem... na primavera. Como é que foi a experiência, Thaís, de se batizar no batismo da primavera? Ah, foi muito legal. Eu era, assim, eu não lembro de tudo detalhadamente, porque Quantos anos faz você tinha? uns 5 anos já que isso aconteceu. Eu tinha, então, 6, 7 anos. Eu tinha uns 9, 10, por aí. Viu? Tá na idade da galerinha do Jovem da Eternidade. Exato, eu me batizei com a idade de vocês. Eu já tinha tomado a minha decisão. E antes, pra você se batizar, você tem que fazer um estudo bíblico, né? Que é o que você está Que é o que a fazendo gente tá agora. Então pode pegar aí e se batizar já. E tipo, é legal. E não só, tipo, tudo é legal antes, depois, aí tá todo mundo lá, sua família. Aí é E as festa, né? pessoas, as pessoas ficam te parabenizando, sabe? É muito legal, porque todo mundo E fica feliz não por só festa você. aqui, mas no céu a festa Com também, né? certeza, lá também, nossa, pensa todos os anjos falando, mais uma pra gente. A Bíblia fala que existem mais festas, na parábola das ovelhas, né? Jesus fala que existe festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessita De arrependimento. de perdão. E o engraçado é que na Terra não existe esses 99 que não precisam de perdão. Todos nós somos precisamos. a pedra perdida. Lembra lá dos primeiros episódios lá onde a gente foi atrás da pedra perdida? Então todos nós somos pedras perdidas. E o batismo, ele é... Eu me batizei, eu já era grande. Então, assim, eu já tinha 18 anos. Então eu estava muito consciente da minha decisão, de todas as coisas ruins que eu fiz e das quais eu precisava de perdão. E eu tive a oportunidade, eu acho que esse já vai ser o 5º ano consecutivo que eu sou instrutor de classe bíblica de batismo de primavera para crianças e adolescentes. E é uma experiência tão boa, tão prazerosa, porque a criança, ela vê o reino de Deus com uma sinceridade. O próprio Jesus fala, né? Vocês têm que ser igual criança. Quem não for que nem criança não vai entrar no reino dos céus. E elas fazem umas perguntas assim que você realmente não tem a resposta daquilo. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu estava fazendo estudo bíblico, e daí tinha o Vitor, que é um dos nossos bravadores, eu falei bem assim, Jesus Cristo vai voltar e ele vai ficar no céu. Então, a gente já estudou sobre isso, né? Nas lições passadas aí, a gente viu sobre a volta de Jesus, e ele vai voltar e vai ficar no céu, e ele não vai encostar no chão da terra. Então, os anjos vão nos levar até ele. E daí o Victor levantou a mão e falou bem assim, mas os anjos vão pegar a gente no sovaco ou vai levantar a gente no colo? Então, assim, é coisa que um adulto não sabe, tipo, não, vai levar, beleza, como vai, não interessa. E a criança, ela tem essa imaginação aguçada. Então, por isso que quando alguém diz assim, criança de 10 anos, eu sou contra, particularmente, não estou falando mal de nenhuma religião, mas eu sou contra alguém se batizar sem a consciência do que ela está fazendo. Então, esse é outro ponto, que o nosso batismo, o batismo bíblico, ele é o batismo consensual. Tem que ser com você aceitação, sabe, com né? aceitação, você querer aquilo e ser submergido completamente e sair Assim como Cristo foi, né? Cristo foi batizado. Cristo assim deu o exemplo, né? Se você quer saber lá, pega lá no livro de Mateus e lê lá o livro de Mateus, como foi o batismo de Jesus. Você vai ver que Jesus foi batizado pelo primo dele, João Batista. Eles eram primos. E aí ele vai dar o exemplo ali. João Jordão Batista. E aí Cristo dá o exemplo. Então quando alguém fala assim, uma criança de 10 anos é muito cedo para se batizar. Eu particularmente não acho, porque com 10 anos eu já sabia muita coisa. Sim. Com 10 anos uma criança, e vocês que estão escrever. escutando já tem 10 anos, já tem plena consciência de que vocês precisam de perdão através de Cristo. A gente começou falando da Grécia Antiga e tem alguns estudos que mostram que uma criança de 10 anos hoje tem muito mais conhecimento na mão do que vários imperadores e reis daquelas épocas antigas. Sim, então exatamente. a criança de 10 anos ela tem muita consciência sobre várias coisas já. E isso é um fator importante, porque a gente não pode, como a Thaisa falou antes, né, vocês vão passar ali por
estudo bíblico, tudo mais, mas o estudo bíblico ele não é pré-requisito para que você seja batizado. A gente faz esse processo de estudo bíblico, para que você tenha consciência e consiga tomar a sua decisão no sentido consensual, com informação, para que você tenha realmente base do que fazer. Então não é, você precisa fazer A, B, C e D e só assim você vai ser batizado. Quando você pega na Bíblia, você vê a maioria dos batismos, ele acontece a partir do momento que o cara se arrepende dos pecados. E ele tem a consciência de que ele precisa ser salvo, ele é batizado. Por exemplo, um episódio que eu gosto muito, Felipe está lá paradão, o xará nosso, e aí o Espírito Santo fala bem assim, desce correndo ali que vai passar uma carroça agora, ou uma carruagem, né? Que tem um cara lá em cima que está estudando o livro de Isaías, e ele precisa de explicação. Felipe mais que pronto, todo Felipe é mais que pronto, desce correndo lá, monta na carroça, vira pro cara e fala bem assim, você está entendendo o que você está lendo aí? Aí o cara dá a melhor resposta de todos os tempos. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Se ninguém me explicar, como é que eu vou saber se ninguém me explicar? E aí ele pega e começa a explicar o livro de Isaías. E o importante é que foram achados, quando a gente viu lá, na primeira lição nossa, conhecendo o mapa, que eles acharam lá, lembra? Que eles acharam os vasos, os mapas, e a gente conversou que esses pergaminhos, né, que eles acharam, tinha lá, o livro de Isaías chegava a medir 4 metros de comprimento, e aí a Bíblia fala que Filipe ensinou todo o livro de Isaías para esse cara. Então deve ter demorado um pouquinho. Não, com certeza, tanto é que demorou tanto que eles foram tão longe que para voltar o Espírito Santo precisou teletransportar ele de volta, que já não dava mais para caminhar. Ele estava quase decidido a morar ali. Ele falou, não, daqui eu só vou para frente. O Espírito Santo, não, eu preciso de você lá atrás, eu vou te Então ele teletransportar. precisou, como a gente estava falando, de instrução para poder tomar a decisão, né? E daí o mais interessante é o seguinte, que depois que ele termina, o eunuco fala bem assim, é isso então? O Isaías está falando desse Cristo que foi crucificado? Filipe fala, desse Cristo aí. Eu quero, o que me impede de ser batizado agora? O que me impede? Filipe falou bem assim, nada. Você aceita Jesus como seu Salvador? Sim. Você está ciente da sua decisão? Sim. Foi lá, Acharam um lugar com água ali mesmo? e batizou o cara. E o cara seguiu a viagem molhada e Filipe foi teletransportado. Mas já que a gente está falando sobre esse batismo, e o que acontece depois disso? O que vem depois do batismo? Não manda eu responder, Leilani. Quero ouvir Não, ela vai vocês. responder agora. Tô legal. Quero ouvir vocês. Agora, tu tocou num ponto muito importante e como esse guia de estudo que a gente está fazendo, ele é um guia introdutório. Por isso que ele para o nosso público tem de 10 a 12 anos. Então tem muitas coisas que a gente poderia alongar aqui bastante. Mas já que você perguntou, então vamos dar uma pincelada aqui num aspecto importante. Quando Cristo se batiza, o que acontece? Acontecem algumas coisas ali. Uma voz no céu fala, eis o meu filho, em quem me comprazo e tal, e desce o Espírito Santo, né, em forma de pomba. Uma pomba em forma de Espírito Santo. Desce o Espírito Santo em forma de uma pomba. Desce o Espírito Santo em forma de uma pomba. E aí isso mostra, existem outros textos que mostram também, mas hoje para vocês eu vou dar só esse aqui, a gente vai fazer outra série de estudo, mas isso mostra que a partir do momento que você se batiza, você recebe o Espírito Santo na sua vida já. Então não é como algumas outras linhas de raciocínio dizem por aí que você tem que ser batizado na água e depois você vai correr atrás do Espírito Santo, como se fosse você buscar o Espírito Santo. E daí a gente bota no ser humano a capacidade de buscar a Deus. Eu estou buscando a Deus. Quando na verdade a gente Deus só deu o primeiro ama passo, né? porque Cristo amou primeiro. A Bíblia é muito clara e fala bem assim, vocês só amam porque a gente te amou primeiro. Não é o contrário, não é o contrário. A gente te amou primeiro. Então o Espírito Santo, já quando a pessoa se decide pelo batismo, é porque primeiro o Espírito Santo já está agindo na sua vida para te causar arrependimento, e daí você se arrependeu dos seus pecados, aceitou Cristo como Salvador, e a partir do momento que o batismo é consumado, então você recebe mais poder do Espírito Santo, e aí começa na sua vida a obra de santificação. E aí é aquilo que a gente conversou já em alguns outros podcasts, que tem lá no livro de Filipenses, que fala que a obra que Deus começa na gente, ela começa do dia que a gente aceita Ele como Salvador até o dia da volta de Cristo. Então esse processo de melhorar... Só vai acabar na volta de Cristo, gente. Cada dia vai acabar só quando Cristo voltar e a gente for transformado. A gente vai ver disso
lá na lição de número 14. Falta ainda aí dois sábados, né? Dois finais de semana. Sábado que a gente grava. A gente grava no sábado, gente, é por isso. Falta aí 2 finais de semana ainda para você ter, pra gente fazer esse podcast, mas você vai ver lá que Jesus Cristo vai voltar, você vai ser transformado e tudo mais. Mas até lá, ele está realizando uma obra na sua vida de mudança. Por isso que é importante o batismo, essa declaração pública de que você E é uma festa linda, uma festa linda na terra, é uma festa linda no céu. É só festa. Então assim, para fechar aqui o assunto, gente, se você tem no seu coração o desejo de se batizar, fala com o papai, fala com a mamãe. Se você já é grandinho e já não chama mais o papai e a mamãe de papai e mamãe, procura o seu líder, procura um amigo. Se você está nos assistindo nos ouvindo, verdade? Se você está nos ouvindo, independente da plataforma aí nesse momento, e quer, eu quero saber mais sobre isso, deixa o teu comentário aí, que a gente vai te caçar aonde você estiver, tá bom? Esse é o tema de hoje, pedra molhada, mergulhando com a Tique aí. Eu já mergulhei. Mergulhando com a Tique aí no mar de Atenas. E um abraço pra vocês, até o próximo episódio. Até, falou galera. Valeu, galerinha. Falou, pessoal. Ei, as redes sociais, gente, não pode Meu Deus! Para, tudo. Tchau, mas ainda tem as redes sociais, calma. Eu tava vendo se vocês estavam atentos. Então, não se esqueçam de curtir esse podcast, de mandar pros seus amigos. E se você não seguir a gente ainda no Instagram, pô, a gente tá na 12ª semana já, cara, pedindo isso pra você todo sábado. Você tem que ser batizado, realmente. Deus tem que transformar a sua vida. E você tem que seguir a gente lá no Instagram. E como você acha a gente? @dbv.estrela do norte no Instagram, o Clube de Desbravadores Estrela do Norte no Facebook, no YouTube a gente está como Estrela do Norte e no Spotify estamos como Polaris. Polaris. Muito bem, então era isso que a gente tinha pra hoje. Fui! Tchau. Valeu! Wow.